Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Porque eu falo o seguinte, será que a gente, até aproveitar para te dar essa dúvida aí, será que a gente conhece todas as variáveis que tiveram que estar ali e elas têm que estar todas equilibradas, né? Sim. Porque se tiver, eu brinco pessoal, se tivesse 2% a mais de oxigênio na nossa atmosfera, ou 2% a mais de nitrogênio, talvez não seria a gente, né? Talvez poderia ser um outro ser, né? Mas será que hoje a gente tem ideia de quais seriam todas as variáveis para a vida humana, para a nossa aqui, que teve que acontecer para a gente estar aqui? Nossa, é pior ainda. É pior, a gente não né? conhece nem todas as variáveis para as bactérias. Para as bactérias, é isso que eu então, é isso mesmo. Assim, a gente não sabe a gente conhece alguma coisa dos cenários de origem da vida. Existem vários modelos e teorias que dizem sobre esses cenários. Mas a gente não sabe o quão robustas são essas teorias. Ou seja, isso que você falou, quanto que eu posso variar dos parâmetros e obter o mesmo resultado? Isso a gente não sabe. Simplesmente não sabe. Agora você fez uma pergunta ainda mais complicada. Uma vez que surge a vida e eu começo a rodar a história da vida, Isso. será que eu consigo dizer quais são os fatores necessários que precisam acontecer para que as ramificações se deem de forma tal a gerar um humanoide lá no final? Impossível dizer. Impossível. O que a gente entende de evolução é que não é possível predizer os caminhos da evolução. Aí, ó. Não, simplesmente não é possível. A gente não conseguiria, se a gente voltasse no tempo e passasse de novo a história, provavelmente o caminho seria outro. Caminho. Ai. Mesmo que as condições fossem iguais. Porque simplesmente existe um fator de aleatoriedade. Exato. Pode ser, se a gente tem que lembrar que, por exemplo, grande parte dos dinossauros foi extinta lá no KPG, né? Isso. Com a queda do asteroide. Chicxulub lá na Chicxulub, lá no Golfo do México. Grande parte foi extinta, não toda, mas grande parte. E aquilo abriu nicho para os mamíferos proliferarem. Se não tivesse acontecido, talvez o nosso planeta ainda fosse o planeta dos dinossauros e acabou. E nada de humanos. Ou Se o asteroide tivesse errado, né? Errado um pouquinho, fosse um pouquinho menor, tivesse caído em outro lugar, talvez nada disso tivesse acontecido. Então, é totalmente sorte. É uma queda, que é o brinco, eu falo que é uma capa. Porque se você pegar o asteroide lá e volta na origem dele, ele está lá no cinturão de asteroide. Sim. Teve alguma coisa que aconteceu, alguma instabilidade que mandou ele para cá. Exato. Se fosse uma coisa menor ou uma coisa maior, ou ele podia ter passado direto, ou ele podia nem ter chegado aqui. Ou extinto a vida do planeta inteira. Né? Porque ali no KPG foi 75%, né? Sim. Poderia ter sido mais, né? Ou poderia ter sido menos e sobrado aí uns dinossauros maiores, né? Sim. Então é um negócio... É imprevisível. Essa é a lição que a gente tem que tomar de casa. E por isso que é muito difícil a gente dizer que vai existir um humanoide. Como você falou, eu também não acredito que existam humanoides. Eu adoraria, eu sou Star Trekker, né? Adoraria explorar outras civilizações, mas eu acho que se a gente um dia for explorar o universo, a gente vai encontrar coisas muito mais estranhas do que homenzinhos verdes ou coisas parecidas. Acho que a gente vai encontrar vida muito mais interessante de ser estudada. Então, é isso que é legal, né? Seria mais interessante encontrar um negócio diferente, né? Eu acho, pelo menos. Encontrar um parecido com a gente, sei lá, né? Exato. Seria mais legal mesmo. E você conhece a equação do Drake, né? Que ele tentou, né? Ali, colocar ali mais ou menos, né? Uma coisa que eu acho legal da equação do Drake, quando ele criou ela lá na década de 60 e tal, né? A gente não tinha nem ideia de descobrir exoplaneta nenhum, né? E hoje o pessoal já dá uma revisada na equação dele com os exoplanetas que foram descobertos, né? O que você acha da equação do Drake? Você acha que é uma tentativa válida? É uma... Bom, o próprio Drake falava que ele escreveu aquela equação, primeiro ele escreveu a equação nas coxas mesmo, né? Foi no guardanapo, e ele escreveu como uma forma de organizar a nossa ignorância. Foi assim que ele colocou. Ele queria mostrar que muitos dos fatores que são necessários para a gente entender a quantidade de civilizações comunicantes que existe na nossa galáxia são absolutamente desconhecidos e que a gente precisa estudá-los melhor. E então, ele direciona o estudo das civilizações comunicantes na galáxia.
Ele não serve... Ele falava isso. Eu conversei com ele já uma vez e ele falou... Conversou não com serve. ele? Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Gente boa ele. Muito gente boa. Conversei nos Estados Unidos numa Astrobiology Science Conference. Olha que demais. E ele falava, a equação não serve para fazer contas. Ela só serve para organizar a nossa ignorância. E felizmente, hoje a gente conhece um pouquinho mais de alguns dos termos delas, né? Alguns têm um pouquinho menos de incerteza, né? Um pouquinho menos de incerteza. Então agora a gente sabe um pouquinho, a gente sabe sobre a taxa de formação de estrelas e a gente sabe um pouco mais sobre a taxa de estrelas que tem planetas e quantos planetas por estrela. Então a gente começa a aprender alguns dos termos. Claro que faltam vários. Exato. Né? E são os mais cabeludos da equação. Exato. E deve ter vários. E a equação. E por isso que eu falei daquele negócio das variáveis ali, né? Porque a equação dele pode sair crescendo também quase que infinitamente, né? A gente pode ir destrinchando esses termos, né? termos, né? Em subtermos, então ela pode ficar muito mais complexa. Então, claro. Ah, então isso por isso que é muito. Mas é uma tentativa válida nesse sentido, para direcionar qual é o caminho, claro, para a gente entender a habitabilidade da galáxia e do universo. Isso. E é esse negócio que a gente falou mesmo, cara. O procurar é legal, né? E o procurar vai, além de você ir atrás, quando você vai atrás da vida, você começa a descobrir um monte de coisa, igual o pessoal fez lá os novos equipamentos para tentar detectar os sinais de rádio. E acabaram com isso descobrindo um monte de FRB, que a gente chama, né? Que é Fast Radio Bursts aí. Sim. Que a gente não tinha descoberto quase nenhuma até então, desde 2007. E por conta desse equipamento novo que eles colocaram lá. Então, você tá usando uma coisa para descobrir, mas acha outras, né? Com certeza. E aí, igual lá o lance do Set at Home, que era muito legal, e aí deu o start aí da computação de nuvem. Então, o procurar é muito válido, né? E agora, você vai achar ou não, aí já é um outro, né? Já viu o filme Europa Report? Já vi. E aí, o que você achou? Eu falo que o filme ele é tão ruim que ele chega a ser bom, cara. Então, eu gostei, eu gosto de filme trash, né? No final, a Lula aparecendo. Isso mesmo. Então, aí por isso que eu ia falar, porque é a Lula, né, cara? E tem o Juliano, Serjão e Douglas, excelente papo, vida longa e pró-ciência, sempre beleza. Uma dúvida, quais são os primeiros alimentos produzidos no espaço? Quais os mais rápidos e fáceis de se envolver num ambiente sem gravidade? Vi fotos de flores na ISS esses dias. Abração a todos. Não só flores, cara. Na ISS já produziram alface, né? Sim. E várias coisas. O pessoal pergunta isso porque muita gente pergunta do Perdido em Marte, né? Uhum. Que o cara vai lá e faz a tal da batata, né? Olha, eu vou ser mais frustrante aí. Eu acho que o primeiro alimento que vai ser produzido no espaço de fato vão ser ou cianobactérias ou microalgas. Então, vou ter que comer alga. Quem gosta de coisas como kefir ou essas coisas gosmentas e nojentas, se prepara. Porque é o mais fácil e é o que a gente consegue produzir em mais larga escala no espaço. Então, eu imagino que a base de uma alimentação no espaço, em Marte, vai ser baseada em microalgas ou cianobactérias. Principalmente microalgas. E que são mais fáceis. São micro-organismos fotossintetizantes, como plantas, mas formam colônias e tapetes que a gente pode... Depois né? Depois a gente pode fazer um hambúrguer com isso. Você processa e faz coisas tempera, né? mais gostosas. Um pouquinho de sal e pimenta que volta haja tempero para deixar isso aí. Eu acredito que seja o primeiro caminho, mas existem vários pesquisadores que vêm estudando como plantar batatas em Marte. Eu já vi experimento desse aí do pessoal fazendo isso, entendeu? Existe. Aqui no Brasil tem. Eu falei do meu colega, do Fábio Rodrigues, ele vem trabalhando em tentar transformar regolito marciano, aquela rocha de Marte, em solo, usando alguns micro-organismos que poderiam crescer nesse solo e transformar aquilo numa matéria orgânica que poderia depois ser cultivado.